dia está maravilhoso! Vamos agradecer a Deus? Vamos lá? Todo mundo de pé? Mãozinhas juntas. Senhor, quero te agradecer por mais esse dia. Que o Senhor abençoe a minha escola, a minha família, os meus colegas, os meus professores. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você me dá. Olha só, hoje a tia vai contar uma historinha. Isso, uma historinha sobre o mundinho. E vocês vão escutar, certo? O Mundinho é o título da nossa história. Presta atenção, certo? Era uma vez um mundinho que vivia no espaço, que parecia não ter fim. Nele moravam muitos animais e muitas árvores viviam muito felizes. Assim o mundinho também ficava sempre contente. Gostava de ouvir a música dos pássaros e o som mágico de suas cachoeiras, de sentir o leve perfume de suas matas e doces flores, e de ver os animais brincando sem parar nas suas terras e águas. Um dia, de repente, chegou lá um outro ser, um homenzinho. Todos olharam para ele e ficaram assustados. Então o mundinho, muito amável, já foi dizendo: amigo, seja bem-vindo, você pode habitar aqui conosco. Ele agradeceu e ficou feliz. Passaram-se alguns dias e chegaram outros homenzinhos para morar lá. O mundinho era muito legal, sempre sorria para eles e os ajudava. Após alguns anos, o mundinho foi se modificando muito, né? Já não sorria como antes e chorava tristemente. Os homenzinhos cada vez mais tomavam conta dele. Invadia suas florestas, destruía-as para construir coisas que achavam importante. Essas coisas soltavam fumaças e sujavam seus rios e lagos. A poluição ia aumentando e não demorou muito para os animais começarem a desaparecer. Eles já não podiam mais comer nem respirar. O mundinho a cada dia chorava mais, suas lágrimas eram tantas e tão grandes que foram inundando tudo. Os homenzinhos ficaram com medo. Alguns estavam se afogando e morrendo. Daí, um deles falou para os demais: eu havia dito para vocês que, vivendo aqui, tínhamos de trabalhar preservando em primeiro lugar, cuidando dele, do nosso mundo. E o outro continuou: não foi o que fizemos, agora estamos sofrendo por isso. Todos, arrependidos, concordaram com ele. Assim, foram pedir desculpas ao mundinho pela falta de consciência. Só pensaram em si próprio
e em seus desejos. O mundinho teve uma ideia. Pensou e disse: podemos ainda salvar se todos nós trabalharmos para isso. Assim, daquele dia em diante, todos unidos iniciaram um trabalho maravilhoso. Cuidaram do meio ambiente, da harmonia entre todos os seres. E Mundinho voltou a sorrir novamente. Ele ficou muito feliz, pois todos que ali habitavam tiveram a consciência de cuidar do nosso ambiente. Gostaram da historinha? Isso! Temos que cuidar do nosso planeta. Mas hoje nós ainda vamos continuar com a nossa letrinha. A letrinha R. Repita, R. E nós vamos estudar a letrinha R no meio de duas vogais. Mas para trabalhar a letrinha R, nós temos que relembrar o nosso alfabeto. Isso. Vamos lá com a tia? Que letrinha é essa? Isso. A. Vou colocar bem aqui. A letrinha A. E depois do A, quem é? Que letrinha é essa? B. Isso mesmo. Letrinha B. E agora, depois do B, quem é? Isso, letrinha C. Vamos lá, letrinha C, entrar. E depois do C? Hã? Isso, D. Vou colocar a letrinha D. Então, vamos lá dizer? A, B, C, D. E agora, depois do D? Isso. Que letrinha é essa? É. Letrinha E, né? Vou colocar a letrinha E. E depois do E, quem sabe me dizer? Isso, a letrinha F. Letrinha F. E depois, qual é a letrinha F? E agora? Isso, letrinha G. Ótimo. Vou colocar a letrinha G. Tá. E depois do G, quem é? Isso, H. Muito bem. A letrinha H. Tá, mas a tia agora não sabe mais. Quem é? I. Show. I. E depois do I? J. Isso mesmo. E depois do J, quem é? Hã? K. Isso. Depois do K, quem é? K. Depois? Isso, L. Vamos repetir com a tia agora? Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e agora? K e o L. Isso. E depois do L? M. Muito bem. M. E depois do M? N. Isso. N. Bora entrar? N. O N não quer entrar, gente. E agora? O. Depois do O, quem é? O P. Isso. P. E depois do P?
que. Eita, que meninos bons. E depois do que, quem é? O P. Isso mesmo, P. E depois do que, o R. A tia colocou lá. P, Q, R. E agora? S. Muito bem. E depois do S? T, né? Vamos procurar o T. Aqui o T. E depois do T, quem vem? Quem vem? Isso! U. Muito bom. E depois do U, quem é? Isso, o V. E depois do V, W. E depois do W, quem é? Isso. W, X. Quem é mais? Y. E depois o Z. Muito bem. Então, olha só. Agora a tia vai fazer uma brincadeira com vocês, certo? Vou pegar aqui e nós vamos descobrir quais são os nomes que vão formar. Tadadadá. Bora lá? Olha só. Qual é a primeira sílaba? Isso. Pi. Ra-ta. Pirata. A primeira sílaba, pi. Quantas sílabas tem essa palavra? Pirata. Isso, 3 sílabas. E como é que eu classifico? Trissílaba. Tá. E o R tá no meio de 2 vogais. Quais são as vogais? A, I e a A. Vamos formar outra palavra? I. Vamos lá? Descobriram? Isso! Pirulito. Muito bem. Pirulito. Quantas vezes eu falo essa palavra? 4. Quantas sílabas tem? 4. Como eu classifico? Polissílaba. Então, pirulito. O R está no meio de 2 vogais. E quais são as vogais? A vogal I e a vogal U. Muito bem. Vamos lá para outra? Opa! Dá para ver? Isso, careca. Qual é a primeira sílaba? K. Qual é a segunda? Ré. E qual é a última? K também. Quantas sílabas tem essa palavra? 3. E o R está no meio de 2 vogais. E quais são as vogais? O A e o E. Mas ainda tem. Vamos lá? Vou virar aqui. Opa! Caro. Isso, caro. O R tá no meio de 2 vogais. E quais são as vogais? A vogal A e a vogal O. Vamos mais? Tem outra? Tem. Conseguiram? Isso. Careta. Qual é a primeira sílaba? K. Qual é a segunda? Ré. E qual é a última? Tá. Careta. E o R? Quais são as vogais que ele está no meio? A vogal A e a vogal E. Muito bem. Vamos para mais outra? Vou ver. Vamos abrir. Opa! Qual é a primeira sílaba? Bu. Isso. A segunda, Ra. E a última, Co. Buraco. Tá. E o R? Tá no meio de 2 vogais. E quais são as vogais?
U e o A. Isso mesmo. Vamos mais outra? Quem quer, quem quer, quem quer? Vamos lá? Olha, dá pra ver? Qual é a primeira sílaba? Co. Roa, coroa. O R tá no meio de duas vogais. E quais são as vogais? O e O. Vamos para outra? Pronto. Tá. A primeira sílaba é co. A segunda é lo. A terceira, ri. E a última, da. Colorida. E o R está no meio de duas vogais. E quais são as vogais? O O e o I. Tem outra. Vamos lá descobrir? Tem mais uma, gente. Qual é a primeira sílaba? Pé. Perigo. Perigo. Tá, o R tá no meio de duas vogais. E quais são as vogais? O E e o I. Opa, vamos descobrir outras? Qual é a primeira sílaba? Pé. E a segunda? Ru. Peru. Tá, e o R está no meio de duas vogais. E quais são as vogais? O E e o U. Isso mesmo. Tem outra. Vamos lá? Qual é a primeira sílaba? Se. Cereja. Isso. E o R está no meio de duas vogais. Quais são? O E e o E. Opa! Achei outra. Será. Isso. Será. Só tem duas sílabas. E qual é a primeira? Se. E qual é a última? Ra. Será. Tá. E o R está no meio de quê? De duas vogais. E quais são as vogais? O E e o A. Muito bem. Mas vocês agora vão pegar o livro de português na página 94, porque nós vamos fazer já já a nossa atividade. Vamos lá, página 94 é o seguinte, tem dizendo assim: pinte a palavra que corresponde a cada figura. Isso mesmo. Você vai olhar as figuras e vai pintar a palavra correspondente a cada figura. Aí tem a primeira, feriado, couro e cereja. Você olha a gravura e pinta o nome dela. A outra, buraco, muro e pera. A terceira, cera, pirulito e perereca. E a quarta, madeira, feira e farolete. Isso, você vai observar a gravura e depois você pinta exatamente o nome de cada figura. Mas não pode esquecer do seu lindo nome. Não esqueça, quero um nome belíssimo, certo? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Hã? O que foi que a tia falou? De casa? Isso! Moradia, a nossa casa. Hoje nós vamos aprender em geografia, isso mesmo. E você sabia que todos nós precisamos de uma moradia? E isso
na moradia, a gente se protege do sol, da chuva, das tempestades. Por isso que nós precisamos de uma moradia. Toda família precisa de uma casa. Os animais, sim, os animais, cada um tem a sua moradia. E cada moradia, ela é diferente. Tem várias formas. Vamos lá ver quais são? Essa moradia nós chamamos de iglu. Iglu. Isso mesmo, ela é feita de gelo. Tá? Mas nós temos outra que nós chamamos de, como é o nome? Oca. A oca, quem mora na sul? Os índios. E ela é feita de que material? Isso, de palha. Muito bem, então ela é chamada de oca. Tá, e aqui como é que nós classificamos? São os prédios. Isso, tem pessoas que moram em apartamentos. E aqui são os prédios. Isso. Mas tem essa daqui, gente, que ela nós chamamos de palafitas. Ela é feita de madeira também, mas ela é dentro da água. Ela fica em cima de umas, alto, né? Fica em cima de umas tábuas assim, fincada no chão. Por isso que nós chamamos elas de palafitas. Tá, mas tem aqui é feita de madeira. Isso, casa feita só de madeira. Tá, mas tem a nossa, né? A minha, que eu moro numa casa feita de alvenaria. Isso, tijolo, né? O que mais? Telha, madeira, o que mais? Cimento. O que mais, gente? Isso, areia, pedra. Então, a casa de alvenaria, ela é feita com todos esses materiais, certo? Mas, vocês sabiam que é um direito? Isso, um direito nosso ter moradia, porque nós precisamos nos proteger. Isso. Agora, a tia vai pegar o livro e vocês também. Vamos lá? Na página 38, eu vou só ler um pequeno textozinho que vem, que fala sobre a moradia, que diz o seguinte: gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Isso, ela é da Roseane. Isso. Então, todos nós precisamos. Claro, gente, quando você chega cansado da escola, quando o papai e a mamãe chegam cansado do trabalho, a gente precisa descansar o nosso corpo. Então, precisamos de uma casa. Tá, vamos lá para a nossa tarefa? É a página 40. Coloquem aí na página 40. Colocaram? A primeira questão diz assim: marque a frase verdadeira. A casa nos abriga do calor, do frio e da chuva. Será que isso é verdade? Se for, você marca X. Todas as famílias têm uma casa para morar. Gente, eu acho que não. Ainda assim, existe pessoas que ainda não têm casa, que mora na rua, embaixo de uma ponte, não é verdade? Então, será que essa daqui é verdadeira? Você tem que pensar, será que isso é justo? Todo mundo não ter casa? Isso. Vamos lá para a segunda? Complete o texto com as palavras abaixo. São 4 palavras: salários, casa, pessoa e moradia. A frase é: a traço é feita de acordo com as condições financeiras de cada traço. Algumas famílias não recebem, aí tem o traço, suficientes para construir uma traço.
em lugares seguros com material de boa qualidade. Você vai completar aonde tem os traços com as palavras que a tia leu. Terceira, desenhe os tipos de moradia pedidos abaixo. Isso, você vai desenhar uma casa e no de baixo você vai desenhar um prédio, certo? Coloquem na página 41. Quarta questão. Marque as alternativas que completam corretamente a afirmativa a seguir. Nem todos podem ter uma casa grande ou luxuosa, mas todos devem ter uma casa grande, limpa e arrumada e feliz. Você vai marcar quais são as alternativas corretas. E a quinta questão, observe as cenas e marque com o X as que mostram como cuidar bem da moradia. Vocês têm várias figuras, você vai marcar o X naquelas, né, que mostra como cuidar bem, que nós devemos ter esse cuidado. Claro, nós temos que ter cuidado com o nosso ambiente, limpar, não é isso? Colocar o lixo no lixo, se possível reciclar, se possível não, devemos reciclar sim, certo? Então, isso faz parte da moradia, claro, eu tenho que ter uma casa limpa. E na página 42, o que é que vocês vão fazer? Sexta, de acordo com as características abaixo, identifique os tipos de moradia ligando os textos às imagens. Aí tem casa de tijolo, oca, casa de taipa, casa de madeira, iglu, palafita. Aí do lado tem as classificações. Os indígenas fazem suas ocas com palha e barro. Aí você liga. Nas cidades, a maioria das construções é de cimento e tijolos. Aí você liga para a casa correspondente. Quem mora perto de florestas constrói casas de madeira. Aí você liga. As palafitas são casas feitas sobre estacas em lugares alagados. Aí você liga. Podem ser vistas no campo feita de ripas de madeira ou varas cruzadas e barro. Você liga para a casa correta. Quem vive nas regiões geladas constrói casas de gelo ou iglus. Certo? Ótimo. Mas lá no final você tem que escrever o quê? Muito bem. No nome da nossa escola. Não pode esquecer. Beijos!